somos nada se não for Deus na nossa vida, né? Somente o Senhor tem colocado coisas maravilhosas na nossa vida. E agradecer a cada um dos obreiros e todos que têm orado pela nossa vida. E grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida e eu só tenho que agradecer a Ele. E eu quero ler uma passagem dos irmãos que se encontram em Hebreus 10, 11. A natureza da fé e o exemplo da fé, tirados do Antigo Testamento. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Até aqui, irmãos. Até aqui, porque o Senhor tem falado comigo também através de outra palavra direcionada a essa daqui. Porque através do Antigo Testamento nós temos visto e exemplos para a nossa vida nos dias de hoje, nós tiramos. A palavra de Deus fala que nós somos imitadores, nós temos que imitar Cristo, né? Viver, pode sentar, irmãos, perdão, né? E nós devemos ser imitadores de Cristo. Mas a palavra de Deus também ela nos traz vários exemplos aonde nós devemos colocar em prática na nossa vida. E é onde o Senhor tem me ensinado, não hoje, mas há vários tempos já na minha vida, tem buscado, e o Senhor tem dado um tempo de experiência para mim. Eu costumo dizer que agora, não que eu não tinha fé, mas no momento, todo esse tempo que eu passei, desde dezembro para cá, essas experiências que eu tenho passado, eu estou vivendo uma fé diferente, né? Uma fé renovada, que hoje eu consigo enxergar melhor, maior que Deus tem na minha vida do que o que eu olhava lá atrás. E às vezes a gente passa pelo que eu já testemunhei, pela tristeza, desânimo, a gente se decepciona com algo, e a gente coloca as pessoas na frente, mas a gente começa a aprender, a buscar na palavra, e a gente começa a ver que a gente tem que ver que Jesus está acima de tudo, que Jesus está direcionando tudo, e às vezes o Senhor usa essas próprias pessoas para trabalhar na nossa vida, para colocar em amadurecimento. Nós irmos amadurecer através de todas essas dificuldades, de todos os problemas que nós passamos no dia a dia. Para quando vem dias maus na nossa vida, a gente vê que o Senhor ele é conosco e a gente não vem desanimar das coisas que vêm acontecer com a nossa vida. E eu tenho tirado vários exemplos na minha vida com mulheres na Bíblia, da passagem do Antigo Testamento, e eu gosto muito de estudar a respeito dessa passagem. Eu quero deixar para os irmãos, quero ler com vocês em 1 Samuel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Jesus Cristo. 1 Samuel, todo mundo sabe a história de Ana e Peninha, né? Mas eu quero ler a primeira versículo, passagem, pelo menos, para os irmãos estarem introduzidos dentro da palavra, amém? Houve um homem em Ramã, Taim, Zafim, da montanha de Efraim, cujo nome era Alcana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zafu, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome da outra Peninha. Peninha tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiam, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, e adoravam, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Silom. E estava ali os sacerdotes em Silom, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Rufino e Finéia, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Peninha e a sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Bem, até aqui, irmãos, a gente vê que no Antigo Testamento, geralmente lá eles casavam, eles poderiam ter 2 mulheres, e Ana era uma das mulheres de Elcana, e a gente vê que na palavra ele diz aqui que ele amava a Ana. Então a gente vê que Peninha, ela imitava a Ana excessivamente direto, porque a gente sabe que no Antigo
no Antigo Testamento aqui, quando a mulher não tinha, ela era malvista quando ela não podia ter filho, né? E ela se magoava, ela se entristecia com essas coisas, porque ela via que a outra poderia dar filho, dava filhos ao Ana, e ela queria dar filho. Porque nós, quando nós casamos, nós somos mulheres, o nosso desejo é ter filhos, né, irmão? Então, ver o casamento, em seguida a gente já pensa no filho. E você imagina uma pessoa que já tem uma outra mulher, um casamento com duas mulheres, e ela querendo ter filho e não poder ter filho, e a outra ali ainda irritava ela direto. É muito duro. Imagina nós, mulheres, nos dias de hoje, será que nós aceitaríamos essas coisas? Não, né, irmão? Então, eu tiro pelos dias de hoje como que essa mulher ela foi prudente, porque mesmo ela sendo irritada, a outra provocava ela em dia a dia, eu creio, e ali ela se calava, ela buscava os pés do Senhor, ela clamava os pés do Senhor, e o Senhor tem que ensinar diante dessa palavra, porque é assim que nós devemos fazer, diante das dificuldades, diante dos problemas, mesmo dentro do nosso lar, nós somos esposos, ou mesmo os esposos, nós devemos calar e ficarmos quietos para não criar mais conflito dentro do nosso lar. E a palavra do Senhor tem me ensinado, me direcionado a respeito de como Ana ela foi prudente, como Ana ela buscava e se entregava na presença do Senhor. E quando ele subia lá para entregar o sacrifício, ele dava aquela boa parte para ela, mas quando eles retornavam, que eles iam comer, eles iam lá para comer, ela começava a chorar, e ele perguntava para ela, por que chora? E a outra irritava ela ainda, e ela chorava mais. Por que tu choras? Não basta que seja eu, seu esposo, mais de 10 filhos? Pois Ana não estava satisfeita, porque Ana ela queria um filho. E Ana assim ela foi ao templo, e ali ela começou a orar. Aqui na passagem, no versículo 10 fala, ela pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para as aflições das tuas servas, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva deram filhos varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará na palha. E assim Ana ainda fez um propósito com Deus ali, foi e orou ao Senhor, pedindo um filho, irmãos, e além dela pediu um filho, ela queria tanto ter um filho, e quando ela pediu um filho ao Senhor, ela falou que eu devolveria o meu filho, ela ia devolver para o Senhor. E assim Ana fez, ela começou a orar, e começou, quando a gente está naquela angústia, naquela mágoa, aquela tristeza, irmão, às vezes a gente está com o coração tão partido, que a gente está tudo angustiado, e quando a gente chega na presença do Senhor, às vezes nós não conseguimos falar em palavras, e a gente chora só de lágrimas, só você. E assim foi, assim o sacerdote ele viu da forma que ela estava ali orando, só que ele não percebeu que ela estava clamando ao Deus, que ela estava buscando ao Senhor ali pela sua petição. Ele pensou que ela estava embriagada com vinhos. Aí ele falou, tem mulheres que estão embriagadas, a passagem do Senhor aqui fala, e sucedeu que perseverando ela em oração, orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porque Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli, até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Pois quando a gente está perguntando ao Senhor, as pessoas às vezes estavam sem entendimento, porque a gente sabe nos capítulos lá na frente, que ele perdeu seu posto para Samuel, né? Então, quando ela começou a orar e ela estava daquela forma, se derramando na presença do Senhor, eu acho muito bonita essa parte, quando a gente, eu tive essas experiências, e estou tendo essas experiências com Deus, principalmente, então eu tenho orado para Deus, porque eu também tenho falado com Deus, porque quando eu fiquei na minha tristeza, quando eu fiquei nos meus desânimos, nas épocas atrás eu falei para Deus, eu não quero mais saber, eu não quero mais pregar, eu não quero mais orar, eu não quero mais louvar, eu não quero fazer mais nada, porque ao invés de eu me entristecer com o homem, eu vim me entristecer com Deus, eu me levantei contra Deus, e Deus tem falado comigo, e eu tenho buscado o Senhor pela misericórdia dele, eu tenho me arrependido grande Deus, como eu falei,
esposo para ela, né? Só falta ela casar, aí sim nós vamos ficar tranquilos, aí eu vou falar assim, agora sim, Senhor, já foi cumprida o que o Senhor, o bem que o Senhor deu para nós estar cuidando, já está aí feito. Agora é ela e o esposo. Aí agora é só eu e o velhinho e o Senhor e fazer a obra de Deus. Então eu olho assim, então não é isso, o Senhor tem tocado no meu coração e eu tenho me arrependido muito do que eu já falei lá atrás. E o Senhor eu tenho buscado o Senhor na minha casa, o Senhor tem me dado esse tempo. E eu tenho louvado ao Senhor, porque o Senhor tem trabalhado na minha vida. E graças a Deus que a gente reconhece onde a gente errou, né? O Senhor fala aquele que reconhece, se arrepende, alcança misericórdia. Então eu tenho buscado no Senhor. E assim Ana fez, Ana buscou em Deus, porque somente nele ela ia conseguir a vitória dela. Mesmo ela sendo perseguida ali pela sua avó que estava do seu lado, direto ali, né, te acusando e falando. Imagina ela olhar o seu esposo brincando com as crianças, os filhos da outra, e ela não poder dar um filho para aquele homem. Então aquilo também machucava muito Ana. E Ana começou a buscar, e Ana, porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E assim Ana fez. Ana respondeu para ele: não tenho bebido, a minha alma está contrita, o meu espírito, ela só derramava no Senhor, ali ela buscava, ela chorava. E é assim que nós devemos fazer, irmão, diante da sua dificuldade, diante dos problemas da sua vida. Não é com ninguém, não é com irmãos. Eu aprendi que não é com as pessoas que nós devemos desabafar, não é com as pessoas que nós devemos buscar recursos, não. Nós devemos buscar os recursos com o Senhor, na presença de Deus. Aleluia, somente Deus nos dá vitória. Eu falo que hoje eu vivo de fé nova, porque hoje eu tenho uma experiência, depois de ser operado desse câncer, depois que eu passei
Imagina a nossa alegria quando nós damos os filhos para o nosso esposo, quando nós podemos gerar filhos. Então nós devemos agradecer a Deus e ser grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Assim que o Senhor abençoou a vida delas, o Senhor também abençoa a nossa vida. Basta que perseveramos, possamos buscamos estar na presença do Senhor, porque não é tudo que vem tirar-nos da presença de Deus, mas é Deus que vem nos colocar cada dia que nós buscamos a Ele, de olhar e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, não tem mais nada na minha vida que serve, porque irmão, se você olhar para esse mundo, não tem mais nada que presta. O Senhor Jesus, Ele está às portas. Por que nós vamos perder tempo agora para trabalhar, ficar tanto tempo numa fábrica para ganhar dinheiro? Esse tempo eu tenho orado pela vida do meu esposo, para Deus abrir uma porta, já providenciar uma porta para ele trabalhar só de dia. Eu sinto falta do meu esposo junto comigo, da época que a gente vinha para a casa do Senhor, que a gente vinha adorar o Senhor nos cultos da semana. Então eu falei: Senhor, até o fim do ano a gente está pagando a faculdade da minha filha, mas depois do fim do ano, graças a Deus, vai acabar. Então o Senhor providencia um trabalho para o meu esposo, para que ele possa estar junto comigo na casa do Senhor. Porque o Senhor nos chamou um, o Senhor chamou os dois, e aqui nós estaremos juntos adorando e agradecendo a Ele. E assim eu falo para vocês, irmãos, os irmãos que a gente está sempre junto, crescendo junto, estamos na casa do Senhor. Busque primeiro a Deus e deixe o resto, porque as demais coisas o Senhor acrescentará na nossa vida. Glória a Deus que honra. Se o Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir. Se o Senhor falou que Ele faz, Ele faz. Ele não tarda, Ele cumpre na hora certa, porque na vida de Ana foi na hora certa, porque Deus tinha uma promessa na vida dela, porque Deus ia usar Samuel. Samuel ia ser chamado ali como o último dos... Deus vivo! Aleluia! Jesus! O último dos juízes na época, né? Então Deus tinha esse propósito na vida de Ana, que ia ser na época. É o tempo de Deus. Às vezes a gente chora, pede, clama: ai meu Deus, mas está demorando, Deus está demorando. Mas continua lá, irmão, continua, porque uma hora você vai mover o coração de Deus. Uma hora certa, Deus vai mover o que você precisa. Mas deixe que esteja dentro da vontade dele, porque ele não vai dar nada que tire você da direção e da casa dele. E o Senhor tem me ensinado muito disso, e eu tenho buscado e falado para Deus: Senhor, me ajuda, que dessa vez eu persevere, que dessa vez eu continue, eu ouço realmente a sua voz, e que eu continue, Senhor, dentro do centro da sua vontade. E eles me aqui, Senhor, porque não tem mais nada para me fazer. Agora é só eu e meu marido, eu não tenho filhos para criar. Então, Senhor, usa-me, Senhor, eis-nos aqui para ser usado, amém? Eu agradeço por essa oportunidade de ser usado, amém? O que eu pude falar, o que eu não pude, o Espírito Santo de Deus vai ministrar no coração de vocês. Vamos estar orando, igreja que está levantando,
Glória a Deus, Senhor. Louvado seja Deus.